Vivendo por um propósito. Peço que deixe seu like e compartilhe. A leitura de hoje é do livro Ansiedade, do Augusto Cury. Capítulo 10. A Síndrome do Pensamento Acelerado. Comentei nos capítulos anteriores alguns mecanismos do processo de construção de pensamentos. Desse modo, um terreno foi preparado para falar mais especificamente sobre o grande mal do século, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Assim como tive o privilégio de descobrir a Síndrome do Circuito Fechado da Memória, que está na base de agressões domésticas, bullying, conflitos profissionais, suicídios, guerra e outras formas de violência, tive a felicidade de desvendar a mais penetrante e epidêmica síndrome que atinge as sociedades modernas, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Ao mesmo tempo, no entanto, tive a infelicidade de saber que grande parte das pessoas de quase todas as idades é acometida em diferentes níveis por ela, incluindo as crianças, ora tratadas como gênios, ora como hiperativas. Destruímos a infância das crianças sem perceber. Pensar é bom. Pensar com consciência crítica é melhor ainda. Mas pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida. Uma emoção equilibrada, um intelecto criativo e produtivo. O pensamento acelerado. Não apenas o conteúdo pessimista dos pensamentos é um problema que afeta a qualidade de vida, mas o que não se sabia também, a velocidade exagerada desses pensamentos depõe contra ela. Editar ou acelerar sem controle o pensamento é o sinal mais evidente da falha do eu como gestor psíquico. Ninguém suportaria por muito tempo ver um filme cujas cenas rodassem rapidamente, mas suportamos por anos nosso pensamento rodar seu filme. O custo físico e psíquico disso é altíssimo. Estudar a síndrome do pensamento acelerado, bem como causas, sintomas, consequências e mecanismos de superação, deveria fazer parte do currículo de todas as escolas, da pré-escola à pós-graduação. Mas não temos tempo para explorar o mundo que nos tece como seres pensantes. A educação conteudista estressa os nobilíssimos professores e seus alunos e, para piorar, compromete a criatividade e a saúde emocional. Qualquer leigo sabe que uma máquina não pode trabalhar em alta rotação continuamente, dia e noite, pois corre o risco de aumentar sua temperatura e fundir suas peças. Mas é quase inacreditável que nós, seres humanos, não tenhamos a mínima consciência de que pensar exageradamente e sem nenhum autocontrole é uma fonte de esgotamento mental. Crianças e adolescentes estão esgotados mentalmente. Pais e professores estão fadigados sem saber a causa. Profissionais das mais diversas áreas já acordam sem energia e carregam seu corpo durante o dia. Certa vez discorri em Orlando, Estados Unidos, para meus alunos de mestrado de mais de 30 países sobre os sintomas da SPA. E abalados, quase todos perceberam que precisavam pensar por um longo período. Necessitavam urgentemente treinar seu eu para gerenciar seus pensamentos, mudar seu estilo de vida e ter um caso de amor com sua saúde mental. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos nos estressando rápida, intensa e globalmente na era dos computadores e da internet. Estamos levando a psique a um estado de falência coletiva e não percebemos o mal do século. Mesmo se o conteúdo for positivo, culto e interessante, aceleramento do pensamento por si só gera um desgaste cerebral intenso, produzindo a mais importante ansiedade dos tempos modernos, com a mais rica sintomatologia. Não precisamos ter tido uma infância doente para sermos adultos ansiosos.
Basta termos uma mente hiperacelerada que adoeceremos. Há muitos tipos de ansiedade, como a pós-traumática, o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, a síndrome de burnout, o transtorno do pânico, porém a ansiedade produzida pela SPA é mais abrangente, contínua e contagiante. Abaixo, relaciono alguns dos sintomas. 1. Ansiedade. 2. Mente inquieta ou agitada. 3. Insatisfação. 4. Cansaço físico exagerado, acordar cansado. 5. Sofrimento por antecipação. 6. Irritabilidade e flutuação emocional. 7. Impaciência, tudo tem que ser rápido. 8. Dificuldade de desfrutar a rotina, tédio. 9. Dificuldade de lidar com pessoas lentas. 10. Baixo limiar para suportar frustrações, pequenos problemas causam grandes impactos. 11. Dor de cabeça. 12. Dor muscular. 13. Outros sintomas psicossomáticos, queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial e etc. 14. Déficit de concentração. 15. Déficit de memória. 16. Transtorno do sono ou insônia. Embora não haja uma classificação rígida, empiricamente podemos dizer que quem tem pelo menos 3 a 4 sintomas deve mudar rapidamente seu estilo de vida. Faça um teste gratuito para avaliar sua qualidade de vida no site do Instituto www.augustocuricursos.com.br. Uma das características mais marcantes da síndrome do pensamento acelerado é o sofrimento por antecipação. Ficamos angustiados por fatos e circunstâncias que ainda não aconteceram, mas que já estão desenhados em nossa mente. Mesmo quem detesta filme de terror cria, com frequência, um filme fantasmagórico em sua mente. Seu eu sabota sua tranquilidade. Todos os professores do mundo sabem, embora não entendam a causa, que no século XX para cá, crianças e adolescentes estão cada vez mais agitados, inquietos, sem concentração, sem respeito uns pelos outros, sem prazer em aprender. Porque muitos acordam fatigados, porque gastam muita energia pensando e se preocupando durante o estado de vigília. O sono deixa de ser reparador, não consegue repor a energia na mesma velocidade. E os sintomas físicos por que surgem? Quando o cérebro está desgastado, estressado e sem reposição de energia, procura órgãos de choque para nos alertar. Nesse momento, aparece uma série de sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça e muscular, que representam o grito de alerta de bilhões de células suplicando para que mudemos nosso estilo de vida. Mas quem ouve a voz do seu corpo? E o esquecimento? Por que temos sido uma plateia de pessoas com déficit de memória? Porque nosso cérebro tem mais juízo que nosso eu. Percebendo que não sabemos gerenciar nossos pensamentos, que vivemos esgotados, o cérebro usa mecanismos instintivos que bloqueiam as janelas da memória na tentativa de que pensemos menos e poupemos mais energia. Frequentemente, nos congressos de educação, pergunta aos professores se eles têm déficit de memória. A resposta é sempre a mesma. Quase todos dizem que sim. Então faço um alerta em tom de brincadeira, mais sério. Indago-lhes: queridos professores e professoras, se vocês estão coletivamente esquecidos, como então têm coragem de exigir que seus alunos se lembrem da matéria nas provas? Muitos dão risada e aplaudem, mas no fundo não estou brincando, e sim apontando para algo seríssimo. Nossos alunos também estão com a síndrome do pensamento acelerado.
o que prejudica a assimilação das informações, a organização e a capacidade de resgate delas, comprometendo o desempenho do raciocínio. Alunos brilhantes não brilham nas provas, não porque não sabem a matéria, mas porque truncaram esse processo. Tenho dito que os ministérios de educação e cultura dos mais diversos países estão errados ao avaliar um aluno pela assertividade nas provas. Os alunos devem ser avaliados não apenas pela repetição dos dados, mas também pela inventividade, pela capacidade de raciocínio esquemático, pela ousadia. E, além disso, se quisermos formar pensadores, deveremos avaliar um aluno fora do espaço das provas, durante as aulas, por sua interatividade, altruísmo, proatividade, debate de ideias, discurso do pensamento, cooperação social. São esses elementos que determinarão o sucesso profissional e social nas provas da existência, muito mais do que os acertos nas provas escolares. O déficit de memória atinge as mais diversas pessoas nos mais variados níveis. Há pessoas tão esquecidas que têm dificuldade de lembrar até o nome dos colegas de trabalho, onde colocaram a chave do carro, onde o estacionaram. Esquecimentos corriqueiros são um clamor positivo do cérebro, nos avisando que a luz vermelha acendeu, que a síndrome do pensamento acelerado asfixiou nossa mente a tal ponto que está comprometendo seriamente a qualidade de vida. O déficit de memória corriqueiro é uma proteção cerebral e não um problema como muitos médicos pensam. Reitero, o cérebro bloqueia certos arquivos da memória numa tentativa de diminuir o excesso de pensamentos produzidos pela síndrome do pensamento acelerado. Uma pessoa muito estressada e com a síndrome do pensamento acelerado pode gastar mais energia do que 2, 3 ou 10 trabalhadores braçais. Sábio é o que faz muito gastando pouca energia. De que adianta ser uma máquina de trabalhar se perdemos as pessoas que mais amamos, se não temos uma existência tranquila, encantadora, motivadora? As pessoas têm um trabalho intelectual excessivo, como juízes, promotores, advogados, executivos, médicos, psicólogos, professores. Em tese, desenvolvem a síndrome do pensamento acelerado mais intensamente. As pessoas mais dedicadas e eficientes estão, com frequências, mais fortemente estressadas. Algumas das causas da síndrome do pensamento acelerado são: 1. Excesso de informação. 2. Excesso de atividades. 3. Excesso de trabalho intelectual. 4. Excesso de preocupação. 5. Excesso de cobrança. 6. Excesso de uso de celulares. 7. Excesso de uso de computadores. O excesso de informação é a principal causa da síndrome do pensamento acelerado. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 2 ou 3 séculos. Hoje, dobra-se a cada ano. Achávamos que essa avalanche de informações que advém da TV, escola, videogames, smartphones, jornais, empresas, não era um problema tão significativo, mas hoje sabemos que o fenômeno RAM arquiva tudo no córtex cerebral e sem autorização do eu, saturando a memória de uso contínuo. A MOOC é o centro consciente da memória. Metaforicamente, representa o centro de circulação de um ser humano numa grande cidade. Em seu cotidiano, ele frequenta no máximo 2% das ruas, avenidas, lojas. Eventualmente sai para áreas periféricas, que na teoria da inteligência multifocal chamamos de memória existencial, ou memória inconsciente, como já mencionei. Se saturarmos a MOOC passando para 5 ou 10%,
expandiremos os níveis da ansiedade vital e superestimularemos o fenômeno do autofluxo, que, por sua vez, começará a ler rápida e descontroladamente a memória e a produzir pensamentos numa velocidade nunca vista. Gera-se assim a síndrome do pensamento acelerado. Usarei novamente a metáfora da cidade para explicar esses fenômenos inconscientes que atuam em milésimos de segundo. Todos temos nosso centro de circulação numa cidade. Na cidade de São Paulo, uma pessoa frequenta uma ou duas farmácias, mas há centenas de farmácias em bairros distantes. Se para comprar um medicamento uma pessoa tivesse de ir a inúmeras farmácias e seguir as mais diversas trajetórias, demoraria talvez um dia, talvez uma semana, e poderia prejudicar seriamente sua saúde. Do mesmo modo, quando alargamos excessivamente a MOOC, o centro de circulação da cidade da memória, desenvolvemos um trabalho mental desgastante e pouco produtivo. Nas empresas, muitas pessoas se informam e pensam muito, porém com pouca profundidade. As ideias originais desaparecem. A TIM estuda não apenas o processo de construção de pensamentos, mas também, entre outros, o processo de formação de pensadores. Estou convicto de que não é o excesso de informações e de pensamentos que determina a qualidade das ideias. Einstein tinha menos informações que a maioria dos engenheiros e físicos da atualidade, e foi muito mais longe. É a maneira como reorganizamos os dados, e não o excesso deles, que determina o grau de criatividade. Selecionar as informações é fundamental, mas, nesta sociedade urgente, somos péssimos para selecionar o cardápio da nossa mente. Engolimos tudo e rapidamente, sem digerir. Como não se estressar drasticamente? Estamos destruindo nossos funcionários nas empresas, asfixiando os professores nas salas de aula, infartando os médicos nos hospitais. Vamos falar agora sobre os filhos da humanidade. Nós, adultos, bem ou mal, ainda suportamos os sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Mas e as crianças? Capítulo 11. O assassinato da infância. O sistema social acometeu um dos mais dramáticos assassinatos coletivos, o assassinato da infância. O mundo fica estarrecido com o uso de armas de destruição em massa, mas silencia diante das armas do sistema social que provocam a destruição em massa da infância de nossas crianças. O excesso de estímulos, atividades, brinquedos, propagandas, uso de smartphones, videogames, TV e informações escolares satura a MOOC dos filhos da humanidade. Gera um trabalho intelectual escravo, editando seus pensamentos em níveis jamais vistos. Uma criança de 7 anos, na atualidade, provavelmente tem mais informações do que tinha um imperador no auge da Roma antiga e do que tinham Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, os grandes pensadores da Grécia Antiga. Diante disso, como evitar que as crianças estejam mentalmente agitadas, desconcentradas, impulsivas, com dificuldade de elaborar suas experiências? Impossível. Elas são instáveis, irritadiças, intolerantes a contrariedades, inseguras em situações novas, não se deleitam em aprender e têm enorme dificuldade de debater ideias em ocasiões minimamente estressantes. Nós, adultos, cometemos um crime ao superestimular o processo de construção de pensamentos. Não percebemos que as crianças precisam aprender a proteger a emoção, filtrar estímulos estressantes, desenvolver o prazer por meio de atividades lúdicas, participar de processos criativos que envolvam melhor elaboração, como esporte, música, pintura e relacionamento com a natureza. Alguns, ao verem crianças e adolescentes agitados e rebeldes a convenções, logo colocam a culpa nos pais, dizendo que são relapsos,
que não colocam limites, que não transmitem valores. Sim, há pais que, como educadores, apresentam tais comportamentos doentios, mas a maioria está completamente perdida. Eles agem, mas suas palavras não têm impacto. Impõem limites, mas seus filhos repetem os mesmos erros continuamente. A causa é evidente. Devido à síndrome do pensamento acelerado, os jovens não elaboram suas experiências que envolvem perdas e frustrações e, portanto, o fenômeno RAM não as registra, não forma núcleos saudáveis de habitação do eu, capazes de enriquecer as características da personalidade. O seu eu se torna engessado, desconectado, flutuante e quase sempre autossabotador. Nunca foi tão difícil educar. Por meio dos meus livros, tenho gritado em muitos países que estamos violando a caixa preta da construção de pensamentos dos nossos filhos, o que é gravíssimo. Estamos dormindo e, ao mesmo tempo, sonhando, deslumbrados com o mundo digital que criamos. Nunca foi tão difícil educar uma geração. Não há um culpado, o sistema é culpado. Todos temos nossa responsabilidade no assassinato da infância. O que me dói na alma é saber que esses jovens serão adultos num ambiente de enriquecimento global, insegurança alimentar e competição predatória, e precisarão de notável capacidade de liderança e criatividade para dar respostas inteligentes a essas questões. Entretanto, infelizmente, estamos despreparando-os para esse mundo tumultuado que nós mesmos criamos. Quando as crianças são atingidas pela síndrome do pensamento acelerado, na primeira infância até os 5 anos, os pais ficam extasiados, acham que seus filhos são gênios, não percebem os sintomas. Têm orgulho de contar a todos a esperteza dos filhos, que assimilam as informações rapidamente e têm respostas para tudo. Para piorar, o quadro dos gênios colocam-nos num mar de atividades. Escola, aprendizado de línguas, música, esporte e, além disso, permitem que acessem as redes sociais indiscriminadamente. Esse processo agita mais a mente deles. Não sabem que crianças têm de ter infância, criar, elaborar, estabilizar sua emoção, dar profundidade aos seus sentimentos, colocar-se no lugar do outro, pensar antes de reagir, aquietar a mente. Caso contrário, terão uma emoção instável, insatisfeita, irritadiça, intolerante e contrariedades e, claro, hiperpensante. Os anos passam e na segunda infância, pré-adolescência e adolescência, os pais começam a perceber que algo está errado. O gênio desapareceu. Seus filhos querem cada vez mais para sentir cada vez menos. São insatisfeitos, indisciplinados, têm dificuldade de expressar gratidão. Sua autoestima, maneira como se sentem, está combalida. Sua autoimagem, maneira como se veem, está fragilizada. Não aceitam não. São impacientes, querem tudo na hora. É fundamental que os pais não deem presentes e roupas em excesso aos filhos, nem os coloquem em múltiplas atividades. É igualmente fundamental que conquistem o território da emoção deles e saibam transferir o capital de suas experiências, ou seja, que eles deem o que o dinheiro não pode comprar. Não devem deixá-los o dia inteiro conectado em redes sociais e usando smartphones. A utilização ansiosa desses aparelhos pode causar dependência psicológica, como algumas drogas. Tire o celular deles por um dia e veja como reagem. Alguns se deprimem. Além disso, crianças e adultos jamais deveriam usá-los em excesso à noite ou dormir ao lado desses aparelhos, pois sua tela produz um comprimento de onda azul que dificulta a liberação no metabolismo cerebral de substâncias que induzem o sono.
Pais que super protegem seus filhos e lhes dão tudo o que pedem, colocam combustível na síndrome do pensamento acelerado destes. Como digo no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, lembre-se de que bons pais dão presentes e suportes para a sobrevivência dos seus filhos. Mas pais brilhantes vão muito além, dão a sua história, transferem o mais excelente capital, o das experiências. Muitos pais perdem seus filhos porque não conseguem fazer da relação uma grande aventura. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal e até o capítulo 12 de audiobook.